Muito bem, bem-vindos de volta então aqui ao estudo do HTML e vamos então, como eu digo na gíria, deitar a mão à massa. Isto porque eu simplifiquei então aqui em relação ao último vídeo a minha estrutura head, o elemento head, deixei só ficar o title. Vamos aqui gravar e vamos aqui refrescar a nossa página, e cá está, será a nossa página de testes, onde vamos explorar agora, a partir deste momento, as diferentes tags, ok? Ora, onde vamos concentrar agora a nossa atenção é essencialmente aqui neste elemento body. O body é o elemento que define o conteúdo da nossa página e, portanto, tudo aquilo que vai surgir na nossa página deverá aparecer aqui entre a tag de abertura e a tag de fecho body, ok? Reparem que eu adicionei aqui um texto, neste caso conteúdo da página, e exatamente este texto foi colocado ali. Uma das coisas importantes que nós devemos ter em conta é a questão dos espaços. Se eu agora aqui colocar espaços, reparem, estou aqui a colocar espaços, isto não significa que a minha página vá ficar com espaços no texto, ok? Nós iremos ter que encontrar uma forma diferente de conseguir controlar a questão dos espaços em relação ao meu texto. É evidente que se eu agora colocar aqui outro texto à frente, o que vai acontecer é que os espaços vão ser ignorados e, portanto, muita atenção a este aspecto, uma vez que a linguagem HTML é pouco sensível aos espaços, ok? Neste caso, ignora-os quase por completo, à exceção dos espaços únicos existentes entre as palavras, esses não são ignorados. E existem também espaços que podem ser colocados dentro das tags, que nós iremos ver que são os atributos, que nos permitem especificar determinados atributos para cada uma das tags, mas isso mais à frente. A primeira tag que nós vamos ver é, por exemplo, o seguinte. Imaginem, nós temos aqui então o conteúdo da página, ou neste caso vamos colocar linha, ou primeira linha, neste caso, primeira linha, e vamos aqui mudar de linha e vamos colocar segunda linha. E o que acontece, se eu gravar este ficheiro, e agora for refrescar a minha página, o que acontece é que a primeira linha e a segunda linha surgem na mesma linha, o que é contraditório. Ora, isto mais uma vez para dizer que, da mesma forma que os espaços são ignorados, todo este espaço foi ignorado, também é ignorado, a menos que eu especifique uma tag própria para isso, também é ignorado o parágrafo, isto é, eu não tenho formas de fazer parágrafo sem ser utilizando tags. Então, a primeira tag que nós vamos aprender é exatamente essa, o parágrafo. E a tag parágrafo resume-se exatamente a isto, P. E depois vou já aproveitar para fechar a minha tag de parágrafo, ok? E neste caso, eu vou colocar aqui, este é o primeiro parágrafo. Ora, eu vou gravar o meu documento e eu posso fazê-lo com o rato ou então Ctrl S. E neste caso agora vou atualizar aqui e reparem, este é o primeiro parágrafo. Se eu agora, na próxima linha, adicionar uma outra tag do mesmo género e colocar este é o segundo parágrafo, Ctrl S e gravou, reparem, aparece-me então este é o segundo parágrafo. Reparem que existe aqui um espaço entre as linhas e nós depois vamos ver como é que isto se resolve, mas isto para dizer que então a tag de parágrafo, que é conhecida como os parágrafos formatados, é utilizada para delimitar parágrafos, ok? Basicamente é isso. O que acontece aqui com a tag P, ela vai então, no final de ser utilizada, vai automaticamente criar uma quebra de linha, ok? E daí que as duas linhas surjam aqui separadas. O mesmo acontece se eu eventualmente colocar, reparem, estas duas tags seguidas, e se eu voltar a gravar, a diferença não é absolutamente nenhuma na apresentação. Porquê? Porque assim que o fim da tag P for encontrado, automaticamente é adicionada uma quebra de linha e o restante texto é passado para o parágrafo seguinte. E se eu continuasse por aqui abaixo, o mesmo iria acontecer. Dentro das tags, isto para introduzir, e aproveitando já, para introduzir aquilo que são chamados os atributos, nós podemos utilizar alguns atributos. Um deles é, por exemplo, o atributo align. E reparem como align ficou vermelho e eu agora vou colocar igual a center. O que vai acontecer neste caso é que esta tag P
que agora está ali com um atributo dentro, e os atributos são definidos desta forma, isto é, tem o nome do atributo, depois o sinal de igual, e depois em parênteses aparece o valor do atributo, e neste caso é center. Isto vai dizer ao browser que eu pretendo que este parágrafo fique centrado na minha página. Ora, vamos então guardar, Ctrl S, e agora vamos refrescar, e reparem como automaticamente o parágrafo foi deslocado para o centro do meu browser. Um aspecto importante em relação a este centrar do meu parágrafo é que se eu alterar o tamanho da minha janela, reparem como o primeiro parágrafo se vai adaptar à largura do meu browser. Isto porque a instrução de colocação do parágrafo no centro não é uma instrução estática. Ela foi definida inicialmente e, portanto, o nosso browser vai interpretar que, se houver aqui uma alteração da largura do nosso browser, automaticamente aquele parágrafo é para se manter no centro, ok? Vamos aqui voltar à nossa tag P, e se eu colocar, evidentemente, right, o que vai acontecer é que o parágrafo vai ser alinhado à direita, e reparem que lá continua ele sempre alinhado à direita, ok? E, portanto, desta forma nós vimos aqui basicamente o que é a tag P de parágrafo e como é que se coloca um atributo dentro do parágrafo.